mas vamos para a Arena Fonte Nova. Ontem, o time do Rogério Ceni, enfim, estreou na temporada. Depois de fazer toda aquela atividade lá em Girona, enfrentou o Sampaio Corrêa e deu uma goleada. Um jogo repleto de saudade. Saudade do Bahia, que não jogava com o time principal há 46 dias. E saudade, principalmente, de quem vivia o Bahia todos os dias e não está mais aqui. Antes da bola rolar, não faltaram homenagens para o assessor do clube, Bruno Queiroz, que morreu na última sexta-feira, vítima de câncer. O elenco sabia que a melhor homenagem possível seria o triunfo. Então, o tricolor foi para cima desde o começo. Os estreantes Nestor e Eric estavam com sede de gol. E não demorou para a rede balançar. Ademir cobrou escanteio na cabeça de Eric e ele testou firme, sem chance para o goleiro. Mesmo com 1-0, a pressão continuou. Lúcio arriscou de fora. Nestor deu uma sapatada com perigo. Ademir botou Alan para trabalhar. E depois ele fez o serviço completo. Arrancou, limpou a jogada e só rolou para Lúcio marcar o segundo do esquadrão. E Ademir não parou por aí. Na volta do intervalo, ele ainda arrancou mais um passe para gol. Depois da cobrança de falta, Alan James desviou para trás e matou o goleiro. Ah, mas assistência para gol contra também vale, né? E não perca as contas, já foram 3. E ainda viria a 4ª. O camisa 7 desceu pela direita e tocou lá do outro lado para Pulga marcar. Mais um gol de estreante e mais uma assistência de Ademir, que foi substituído logo em seguida, sob aplausos da torcida. E onde não há fumacinha, não há fogo nem jogo. Então ficou por isso mesmo, 4-0 para o tricolor. Com a goleada, o Bahia assume a liderança do Grupo B do Nordestão e inicia com o pé direito a sequência de 10 jogos em apenas um mês. Eu acho que dentro de 10 dias de trabalho nosso, né, na Espanha e mais alguns treinamentos aqui, poucos treinamentos, eu acho que fomos bem. Mudamos um pouco a maneira de jogar, mais transições, eu acho que isso cansou mais o time. Talvez poderíamos ter encontrado um meio termo, né, para a gente fazer o meio campo jogar um pouco mais. Mas eu acho que, assim, dentro do que a gente esperava, foi um bom jogo, um bom resultado e especial. A gente pode falar de alguns nomes individualmente que se destacaram, mas o conjunto do Bahia ontem foi interessante. Quando saiu a escalação, muita gente questionou, Everton Ribeiro no banco, essa mudança na lateral direita, a bola rolou, a gente viu que o Rogério fez um esquema novo, né? O lateral como um falso zagueiro ali, aí poderia variar no decorrer da partida. É óbvio que o Sampaio Corrêa é um adversário fraco, limitado, mas no ano passado a gente viu em inúmeras oportunidades o Bahia enfrentar times que tecnicamente eram inferiores e não conseguia se sobressair, né? Então, foi importante estrear assim, tira um pouco daquele peso, a carga que ficou do segundo semestre, né? De quase não ter alcançado o objetivo da pré-Libertadores, que acabou dando certo, mas obviamente ainda tem muita água para rolar, tem outros jogadores para estrearem. O próprio William José foi apresentado oficialmente ontem na Arena Fonte Nova e tem essa expectativa em torno da possível estreia dele, já que o homem gol, né, falta muito ao Bahia, mas Ademir ontem fez uma grande partida, o Santiago Mingo fez uma estreia muito boa, dando consistência à zaga, e o Caio Alexandre, acho que foi o grande protagonista, jogou de terno no meio, que me lembrou assim, muito vagamente, viu, Zé? Porque para chegar nos seus pés tem que comer muito arroz com feijão. Mas assim, ele jogou bola ontem. Jogou muito bem.
E ele andou treinando. Eu acho que o grande profissional faz isso. Dentro do cronograma que a comissão deu para ele, a gente precisa treinar, porque são poucos dias de treinamento e o profissional que joga num time como o Bahia, num time que é o City, onde tem investimento, tem grandes jogadores, para ele garantir a posição, ele tem que chegar numa condição diferente. E a gente sente que ele fez isso, né? O próprio Ademir também, uma belíssima partida. E assim, Ju, eu queria aproveitar também e falar sobre Bruno, a importância desse rapaz, Sim. não somente como o trabalho dele, mas o profissional que ele foi e o grande legado que ele deixou. Isso eu falei lá para o pessoal que estava lá, porque o Bahia mudou a sua estrutura. E essas pessoas que chegam hoje no Bahia precisam entender o que é o Bahia. E ele foi um grande exemplo disso, do que representa o carinho, o amor, a dedicação, o profissionalismo, que em momento algum ele ficou afastado do clube por conta da situação que ele passou. Pelo contrário, né, Zé? O clube alimentou ele. Sim, também. O clube homenageou ainda em vida. O Bahia me cura todos os dias, né? Estar ali em atividade para ele foi muito importante. E foi uma coisa muito bacana e que isso sirva como um grande legado para os jogadores que estão aí, que representam o nosso clube. A gente fez várias homenagens aqui ao Bruninho, que era um amigo muito querido, né? Uma das homenagens que o Esporte Clube Bahia fez também, você está vendo aí. E ontem, lá na Arena Fonte Nova, antes da bola rolar, não tem como a gente não se emocionar. O Bruno veio inúmeras vezes aqui no programa, né? Muito jovem, 34 anos, a gente já falou alguns programas sobre isso, mas toda vez que eu volto a falar, a voz embarga, o coração aperta. Ontem, a esposa dele estava lá, os pais estavam lá no gramado, receberam a homenagem e a sala de imprensa da Arena Fonte Nova agora tem o seu nome, né? Bruno Queiroz. De forma muito justa, ele amou muito o Esporte Clube Bahia e recebeu aí em troca muito carinho ao longo dos seus 34 anos, de forma muito precoce. Nos deixou, ele lutou, né? E só Deus mesmo para fazer com que a gente entenda e aceite e consiga seguir, principalmente para a família, para quem está mais próximo ali, né? A dor. Quem já perdeu alguém sabe como é, a gente sabe, né? Não é fácil, mas assim, precisa seguir. E eu tenho certeza que lá de cima ele está muito feliz vendo isso tudo acontecer aqui. Fiquei muito triste, Ju, foi um grande amigo, eu gostava muito do Bruno. Aliás, era difícil alguém não gostar do Bruno, né? E a vida realmente é assim, que conforte sua família. Fiquei muito chocado, mas nós temos que aprender a lidar com esse tipo de situação. E que seus familiares dê força, né? Porque não é fácil, não esquece nunca. Olha mas pelo a imagem menos aí, aprende Beto. a conviver. Ontem lá na Arena Fonte Nova, né? Balões brancos foram soltos, os pais dele e a esposa no campo, a família, né? Nessa justa homenagem, o primeiro jogo do grupo principal, né? Depois dessa perda tão precoce. Com relação à equipe, Ju, nós falamos inicialmente e realmente foi muito agradável, né? O futebol praticado pelo Bahia ontem, independente, como já falei, você também, o Zé, da fragilidade do adversário, mas nós já vimos em situações semelhantes o Bahia não produzir tanto. E ontem, realmente, muitos jogadores tiveram acima da média. E isso vai causar uma coisa importante no meu entender. No meu não, de todos. O Rogério vai ter um problema salutar, que vai ter um grupo forte, com vários jogadores de qualidade. Ele vai ter, experiente como é, de fazer a gestão de grupo, mas independente de quem seja, o Bahia vai estar bem servido, pelo que vimos ontem. E ainda é o início, logicamente, porque os treinamentos começaram há pouco tempo, a equipe ainda vai se entrosar melhor, os jogadores novos vão se adaptar, mas, como já falamos, o Migo foi uma surpresa agradabilíssima, né? Principalmente por ser a primeira partida, pouco tempo de treinamento, mostrou muita qualidade, personalidade, isso é importante, o Bahia precisa melhorar muito o seu sistema defensivo. E o Ademir ontem foi aquilo que nós esperamos. Fumacinha que a gente conhecia, jogador que desafoga, um jogador que para ser marcado é difícil pela sua velocidade. E os jogadores de meio campo souberam explorar a velocidade, a qualidade do Ademir. E o Caio Alexandre realmente foi
um jogador, foi não, ele é, mas ontem teve uma atuação de gala, foi muito importante e que o Bahia daí por diante só tenha seu crescimento para dar mais alegria ao seu torcedor. Vamos ouvir o Rogério Ceni, né? Mais um trecho dele da coletiva em que ele fala sobre essas estreias, esses jogadores que foram recentemente contratados e que já vestiram a camisa do Bahia. O Eric estreia com gol já, praticamente nos primeiros toques na bola, tem como característica isso. É o jogo aéreo, ataque a primeiro pau, ou ataque por trás quando faz com a bola em jogo, né? Fisicamente é um jogador privilegiado, então fico feliz já no primeiro jogo fazer gol. Nestor, acho que deu boa cadência, ainda precisamos de ajustes, mas também acho que foi bem. O Santiago tentou construir, teve personalidade. Você vê que fisicamente também se encontra bem, nenhuma vez abaixou para alongar, para nada, jogou o jogo inteiro no mesmo ritmo, né? E o Eric faz um gol, eu tô falando já do Pulga daí, né? Entra na segunda etapa, faz um gol, menino bom de trabalho todos os dias, bastante dedicado, mas ainda precisa de ajustes, principalmente na parte defensiva. O que é natural, porque é o primeiro jogo praticamente da temporada, foram 45 minutos contra o Girona lá na Espanha e hoje é o primeiro jogo de muitos na temporada, um jogo inteiro, né, para 5 ou 6 que acabaram a partida. Das estreias, acho que o Mingo na zaga se destacou, mas o Eric foi bem, o Pulga também, né? São nomes aí que vão reforçar de fato o Bahia, não é aquele jogador que chegou só para compor grupo, não. O Bahia foi bem assertivo nesse início de temporada, acho que vem mais. O Danilo Fernandes começou como goleiro, mas o torcedor ainda sente, né, essa necessidade de ter um jogador mais experiente para a posição. Tentaram, foram ao mercado, buscaram, sondaram alguns nomes, não deu certo, principalmente o Everson, que foi que se falou muito, né? Mas eu acredito que daqui para o fechamento da janela pode aparecer mais alguma surpresa. Nós torcemos, né? Porque é necessário ter um goleiro de peso, porque as competições já estão aí. Em fevereiro já tem a Libertadores. Ou seja, o Bahia já teve boas contratações, ainda faltam estrear alguns que tem boa qualidade, mas mais um goleiro de peso, um goleiro que venha para brigar pela titularidade, é fundamental para o Bahia que quer ter nessas 5 competições sucesso.